Rebeca e Tásio. Então, com vocês, aproveitem aí o espaço. Vocês que estão assistindo, tirem suas dúvidas, coloquem no chat. Se você não segue a gente ainda no Instagram, sigam lá, @msestudantil. Oi, gente. Então, como já apresentaram, meu nome é Rebeca. Eu sou do. Pode passar, Lucas, a apresentação para a gente, né, já se conhecendo. Meu nome é Rebeca, eu sou do curso de audiovisual no sétimo período da UFRN e hoje eu estou aqui com o Lucas, que está cursando o oitavo período do curso de audiovisual, também da UFRN, e Tássio, que vai entrar já já, que ele já é formado no curso de audiovisual e ele está trabalhando na área publicitária lá em São Paulo. E aí, já já ele vai estar aqui com a gente também para falar um pouquinho sobre as experiências que ele teve quando se formou, o que é que ele está fazendo agora, para a gente também ter esse respaldo, né, do que o curso de audiovisual ele tem a oferecer depois que a gente se forma. Então, pode começar, Lucas. Vamos lá. Como a Rebeca já disse, né? Eu sou o Lucas, estou no oitavo período. E para iniciar esse nosso papo, né, sobre audiovisual, eu acho que a primeira pergunta é dizer o que é audiovisual, porque principalmente a galera mais velha, geralmente, quanto mais velho, mais difícil, mais enigmático é esse termo audiovisual. Inclusive, eu tenho uma leve certeza que meu pai até hoje não sabe o que é que eu faço na faculdade. Nem, Mas, nem basicamente, audiovisual é um tipo de comunicação que resulta na combinação do som com a imagem. Sua forma de linguagem é estudada para passar uma mensagem eficiente para quem vê. Por isso, existe o estudo do tratamento, exibição, som e plataformas onde o vídeo é inserido. Ou seja, a gente tem essa fusão, né, como o próprio nome já diz, do áudio e do visual, mas não é somente essa questão do vídeo em si. É toda a questão da base, do fundamento, desde a criação até a edição e divulgação desse meio, até inclusive onde ele é inserido. Um exemplo que a gente está vendo aqui é a própria plataforma YouTube ou o Google Meet em si. Eles são plataformas audiovisuais, por exemplo. Enfim, então é complexo porque vai do cinema, curta-metragem, para a televisão, no jornalismo, na publicidade. O audiovisual está inserido no nosso contexto atual diretamente, ele movimenta a economia ativamente hoje em dia e, enfim, tudo tá ligado com o audiovisual nos dias de hoje. Enfim, para você divulgar muitas coisas, até inclusive agora em tempos de pandemia, aí é que está sendo mais usado ainda. Enfim, a prova disso é a gente estar se comunicando por uma plataforma audiovisual. Se você tem esse interesse na área de audiovisual, já sabendo o que é, a primeira coisa que você precisa tentar aqui no Rio Grande do Norte é que só existem duas universidades que contemplam a área, que é a UNP e a UFRN. Nenhum de nós aqui da apresentação é da UNP, então assim a gente não tem a propriedade maior para falar sobre como funciona na UNP, mas eu já trabalhei com algumas pessoas que estudaram lá e também acabo entendendo um pouquinho, então eu vou falar de maneira limitada o que é que eu posso dizer sobre o que seria o estudo lá. Porque quando a gente vai pesquisar sobre o curso lá na UNP, tem uma diferença entre na UFRN e na UNP. A UFRN é o curso de bacharelado, e o bacharelado ele vai buscar combinar teoria e prática a fim de explorar diversas possibilidades dentro de uma mesma área. Já o tecnólogo, ele é uma formação focada nas necessidades do mercado de trabalho. Geralmente não, sempre o curso tecnólogo, tem muitas outras áreas que também tem esse curso tecnólogo, ele é mais curto. No caso da UNP, são 2 anos, e ele, assim como o bacharelado, é um curso de nível superior. Então, se você quer fazer concurso, mestrado, qualquer tipo de coisa, com o curso de tecnólogo, não confunda ele com o curso técnico, é totalmente diferente. Tecnólogo é sim uma grade de nível superior e você tem todos os seus direitos como qualquer curso superior. A diferença é a metodologia de estudo, porque no tecnólogo, você vê logo, são 2 anos, o nosso na UFRN são 4. Então, é uma coisa bem mais enxugada que vai focar
realmente no mercado de trabalho. Você vai ver como é atuar na área se você está estudando lá. Enquanto na UFRN a gente vai entender muito mais de fundamento, de coisas, mais explicado, vai ter uma amplitude de áreas. Inclusive, o tecnólogo, isso significa que do seu destino, o que é que você planeja? Se você ler a grade, for lá na UNP, ler a grade direitinho e perceber que essa é a área do audiovisual que você quer seguir, se você tiver essa certeza, é muito interessante sim estar cursando, se você tiver a condição de estar pagando na universidade particular, porque você vai se aprofundar somente no assunto que você vai trabalhar. Mas o bacharelado, você vai ver uma gama um universo de fatores que estão dentro do universo audiovisual, para aí sim você poder iniciar o seu caminho na área. Mas, Lucas, só dar um adendo sim, também nessa parte, é que o legal do curso de audiovisual, né, lá na UFRN, é que você também tem um contato com as outras áreas da comunicação, que é o jornalismo e a publicidade, que não são, né, cursos, não são cursos iguais, mas são cursos que fazem parte de uma mesma área, que é a comunicação, e lá você também tem a sim, oportunidade de estar pagando disciplinas dessas outras áreas, inclusive existem disciplinas que elas são iguais para para os três cursos, então você tem essa possibilidade também, tanto de estar pagando matérias, né, tanto de estar lecionando matérias que são dessas outras áreas, né, de jornalismo e publicidade, e estar conhecendo também essas outras áreas mais de perto, tanto em relação aos próprios alunos ali, colegas de sala, como também na própria sala de aula, com o professor ali, que ele vai ter que estar ensinando em relação à base nas três áreas da comunicação. Então, a gente também tem esse sim. privilégio, né? Sim, sim, é uma verdade, porque no caso da UFRN, a gente faz comunicação social com habilitação em audiovisual. A gente tem comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda e habilitação de jornalismo. Então, a gente está estudando audiovisual, mas dentro dessa conjuntura da comunicação social. Então, a gente vê como audiovisual, como eu já disse, e também como uma ferramenta de comunicação que ela é. A gente vai ver muito isso. Apesar de na UNP também ter o curso de jornalismo e também ter o de publicidade, creio eu que não é tão relacionado, até porque na UNP você tem as matérias já prontas, na UFRN você pode montar sua grade, a gente paga a matéria junto com essa turma, a gente muitas vezes faz trabalho com eles, então a gente vê diretamente a ligação entre essas áreas. Inclusive tem acho que no Rio de Janeiro, inclusive, e acho que outro estado também, que eu não sei qual, acho que Brasília, lá não tem o curso de publicidade, jornalismo audiovisual. Você faz semelhante a CIT, você faz comunicação social e depois de um tempo você escolhe qual é o destino que você vai seguir. Na UFRN não é assim, a gente já escolhe antes, mas mesmo assim a gente vai estudar essa comunicação social. Isso. Passando um pouco mais ainda, tá aqui isso vale para para audiovisual na UNP, mas essa gradezinha ela é da UFRN em específico, porque ela é mais complexa, que é justamente os conhecimentos que a gente vai adquirir, né? Eu já falei um pouquinho mais específico, de maneira mais técnica, a gente tem lá que em conhecimentos, desenvolverá conhecimentos na área de criação, captação de imagem, som, produção, direção, edição, gerenciamento e difusões de bens culturais. Já os formatos, o aluno será habilitado em entender diferentes gêneros e formatos do meio da televisão, rádio, cinema e internet. Justamente aquilo que eu falei, né? A gente tem essas 4 áreas da comunicação, que é televisão, rádio, cinema e internet, e a gente vai ver o audiovisual inserido nelas. O curso tecnólogo, em qualquer área que tem esse tipo de curso tecnólogo, geralmente você não vai ver tantos formatos, vai ser direcionado a um formato. No curso da UNP, pelo que eu pude ver, eles são muito focados mais no cinema mesmo. Lá eles tratam de direção, de produção, é uma coisa bem focada nesse mercado. E o mercado de cinema, quando eu falo, não é só, digamos, Hollywood, não. O mercado de cinema é curta-metragens, vídeo que você faz para publicidade, tudo isso está dentro do cinema, do formato cinematográfico. É a aplicação.
A partir do conhecimento adquirido, o aluno estará capacitado nos diferentes meios artísticos, como a fotografia, vídeos, artes, mídias contemporâneas e publicidade. Justamente, aquilo de estar são áreas correlacionadas, então tudo é ligado com o outro. E os princípios é que todas as atividades exigem criatividade, inovação, dos princípios éticos, políticos, sociais e ambientais. Quando a gente, isso eu posso falar da UFRN, a gente estuda muito de que quando a gente está fazendo nosso produto audiovisual, a gente tem que priorizar a comunicação. E a comunicação, a gente tem todo o princípio dos direitos humanos, de questões éticas, morais e sociais do nosso país e do mundo. E atrelado a isso, né, a gente tem essa questão individual, de criatividade, de estar sempre inovando, porque isso está girando com o mundo e é sempre necessário estar se atualizando nessa área. Agora, a Rebeca vai falar um pouquinho mais de projetos que a gente aprende lá na UFRN e que você leva para a vida, né, no mercado de trabalho. Exatamente. Para quem ainda não tem essa aproximação com a UFRN, né, com a Universidade Federal, não só a UFRN especificamente, mas toda a universidade que ela é federal, ela trabalha em 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E isso não é só no curso de audiovisual, mas todos os cursos eles trabalham nessa dinâmica. Então, todos os projetos, né, dentro da universidade, seja de qualquer curso, envolve esses 3 pilares, que eu vou explicar mais ou menos agora o que ele é, mais baseado no curso de audiovisual e como é que esses 3 pilares, eles refletem dentro do curso, né? Pode passar. E aí, tudo bem. E aí, o primeiro pilar, né, da UFRN é o ensino, onde o ensino é aquele que faz parte de sala de aula, né, onde a gente está dentro da sala aprendendo junto com o professor um determinado assunto. Geralmente, no curso de audiovisual, a gente tem mais matérias teóricas, né? Muito para a gente aprender tanto essa parte da comunicação social. Então, a gente vai ter muito aprender, não só como a gente faz o audiovisual, mas por que a gente está fazendo audiovisual. Eu acho que esse é o principal princípio da Universidade Federal, quando a gente trata no curso de audiovisual, por que a gente está fazendo audiovisual, e quando a gente aprende isso, a gente está ali lidando com muitas formas, né? De tipo, como o Lucas já falou sobre essa parte ética, cultural, a gente precisa estar aprendendo por que a gente está fazendo aquilo e não só como. Ou seja, a gente não vai aprender só mexendo no equipamento, mas a gente vai estar também se perguntando por que a gente está fazendo aquele determinada coisa. E é dentro de sala de aula, junto com o professor, que a gente vai estar aprendendo isso. E aí também dentro do ensino, né, quando a gente fala fora de sala de aula, a gente tem a monitoria, que é uma coisa muito legal, que a gente pode fazer parte, que é quando você, depois de ter feito uma determinada disciplina, você pode atuar dentro de sala de aula junto com o professor, numa disciplina que você esteja mais familiarizado e tudo mais. Então, as monitorias, elas funcionam em sala de aula junto com o professor de uma matéria específica, onde o aluno já tenha cursado aquela matéria, e as atividades, elas são realizadas para dar um suporte ao professor em sala de aula, assim como também ajudar o professor no planejamento dessa disciplina. Pode passar. Só um adendo, essa área de monitoria é muito importante, principalmente para quem busca ser professor na área ou até para quem busca um mestrado, uma especialização, porque você está de perto com o professor, então você está vendo o que ele estuda, isso é muito bom para esse tipo de direcionamento. Exatamente. Dentro do curso, né, você também tem essa parte de ser incentivado a continuar na academia, né, a fazer mestrado, a fazer doutorado. Então, é super importante também a gente ter essa experiência de sala de aula. E aí, o segundo pilar da UFRN é a parte de pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela vem muito no âmbito da gente também estar um pouco mais próximo em relação à academia e estar escrevendo artigos,
e tá podendo, as pessoas que gostam muito de ler, de escrever, esse pilar da UFRN é o que a gente realmente é o que as pessoas gostam mais de fazer, né? Essas pessoas que têm esse contato maior com a escrita e com a leitura, porque realmente está ali para pesquisar. E aí você, dentro da universidade, pode se tornar um pesquisador e se envolver nesses projetos de pesquisa da UFRN é super importante para que você consiga ter um âmbito mais interessante e saudável dentro do curso, né? E aí eu trouxe aqui uns exemplos de pesquisa que a gente tem no curso de Passar? audiovisual. Um deles... Não, pode voltar. Ah, tá. Não, tudo bem. Um deles é o mercado audiovisual no RN, e aí essa pesquisa visa elaborar um panorama no mercado audiovisual do Rio Grande do Norte, criando uma metodologia capaz de ser aplicada para análise de outros arranjos produtivos audiovisuais brasileiros, que é uma pesquisa que eu faço parte, que é super legal, e aí a gente tem professores, né, que fazem parte disso também, e a gente acaba pesquisando um pouco sobre o mercado audiovisual do Rio Grande do Norte. E aí existem outros tipos de pesquisa também, que eu não coloquei aqui, mas existem outros ramos também, outras coisas que podem ser aplicadas também na parte de pesquisa. Esse foi só um exemplo. Eu já cheguei a participar de um projeto de pesquisa, mas eu não dei continuidade porque eu consegui outra bolsa que me interessava mais, mas que foi justamente isso. No meu caso, era relacionado à rádio e eu estava vendo como era a inclusão de rádios na própria escola, só que era no interior daqui do Rio Grande do Norte. Então, eu, juntamente do professor, a gente estava estudando isso e desenvolvendo esse projeto de estar aplicando rádio nessas escolas e também de estar dizendo todo o fundamento teórico e prático daquilo que a gente estava organizando. Isso é muito bom para a gente aprender a fazer artigo acadêmico, enfim. A gente vai lidar diretamente com essa área. Exatamente. É, Pode Fala, falar. Tásio. Gente, posso falar? Boa tarde, gente. Eu sou Tásio, sou o terceiro meio que apresentador, digamos assim, do curso de audiovisual. Cheguei agora porque, enfim, estava trabalhando e aí vou aproveitar o ensejo sobre pesquisa para falar sobre um grupo de pesquisa que eu participei durante minha vida acadêmica, né, até final do ano passado, que é voltado para estudar o cinema pernambucano, o cinema brasileiro, em seus diversos significados, digamos assim. Seja o cinema com a cidade, o cinema com os personagens e assim por diante. Durante 3 anos e meio, eu participei de um projeto chamado Paisagem e Lugar no cinema pernambucano, no qual eu estudei e escrevi artigos, e isso conta muito para quem quer trabalhar ou fazer mestrado, enfim. Conta muito para o Lattes. Você participar de uma pesquisa conta alguma pontuação a mais se você passar um ano, passar dois, meio que acumula. Em alguns programas de pós é assim. E as publicações que nós somos obrigados a fazer pela CAPES, aliás, pelo CNPq, desculpa, no final de cada bolsa, contribui também para que essa pontuação aumente. Então, para quem quer pesquisa, fazer um mestrado, doutorado futuramente, base de pesquisa é uma mina de ouro. Então, e é muito bom também porque a gente acaba estudando a teoria e a prática algumas vezes além da sala de aula, sabe? Então, por mais que eu estivesse no curso de audiovisual, nós não temos uma disciplina que fala sobre cinema brasileiro. Alguns professores que dão alguma pincelada por cima, mas durante esse meu tempo de bolsista, eu tive contato com outras áreas, como a geografia, a arquitetura, sempre lidando com o cinema. Então, isso me deu uma visão a mais de como interpretar os filmes assim por diante. Então, entre pesquisa, monitorista e extensão,
pesquisa entre essas três aqui mais vale ponto em relação se a gente for levar em conta, evidentemente, um mestrado, uma iniciação científica. Posso passar? Pode sim. Vai, Rebeca. Show. E aí, o último pilar, né, da UFRN é a extensão, que particularmente é o que eu mais gosto de fazer e é esse pilar que eu mais tive contato durante a minha graduação, é o que eu mais tenho contato hoje em dia e é o que eu consigo falar de uma forma super, mais assim, né, voltada a isso, porque é o que eu gosto mais de fazer. E aí, a extensão, ela é aquilo que a gente tenta fazer, que tenta levar o curso para fora da universidade. Como a gente pode, tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula, ali no departamento, como é que a gente pode levar isso para a sociedade e aplicar isso na sociedade, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de extensão dentro de audiovisual. Primeiro, que é Enquadro, que é uma empresa júnior do curso de audiovisual que oferece a oportunidade para ensinar na prática como é o mercado audiovisual de Natal, trabalhando com clientes reais. E a Enquadro é uma empresa júnior onde eu e Lucas a gente faz parte, né? Então, é onde a gente tem todo um contato com o mercado audiovisual daqui de Natal, e a gente trabalha com clientes reais e a gente consegue ter esse contato maior nesse mercado audiovisual mesmo que acontece aqui na nossa região. Outro projeto que a gente tem também é o Tela Livre, que visa oferecer a prática do curso com a produção de documentários, curtas e estar em sala de aula em escolas públicas. Então, o Tela Livre ele é bem mais voltado para essa parte cinematográfica e ela também possibilita você estar em sala de aula em escolas públicas, que isso é maravilhoso. Eu já estive em sala de aula em algumas escolas, isso é incrível, incrível mesmo, você ter essa experiência, tanto de lecionar, né, de você estar em sala de aula e poder passar seu conhecimento para outras pessoas, mas você também ter todo esse contato que a gente pode ter de sala de aula mesmo. Então, é maravilhoso. E também aprender essa parte mais cinematográfica também na prática. E a Rádio Jambu, que é uma rádio que tem no nosso departamento, que oferece a prática no meio de rádio com a criação, produção, edição e difusão radiofônica. Então, lá no nosso departamento, a gente tem um sonzinho lá que a gente pode, nos corredores, estar ouvindo a Rádio Jambu. E dentro desse projeto, as pessoas que elas fazem parte, elas produzem os conteúdos, então elas também são apresentadoras dos conteúdos de lá. O coordenador do projeto, ele é professor também do curso, então ele também aplica nas suas disciplinas os projetos, então os alunos deles também têm a oportunidade de estar lá na rádio para poder falar de algum conteúdo que a gente gosta. Então, é um projeto também super bacana. Pode passar. Só complementando um pouquinho aqui, na UNP tem um projeto de extensão que se chama Agência Escola, que é mais relacionado com isso mesmo do mercado, só que eu não consigo me estender muito, eu não sei como funciona a área de audiovisual lá, mas eu estou mais falando porque na própria grade eles falavam que a Agência Escola também estava ligada com audiovisual. Mas como eles fazem conteúdo de vídeo, essa coisa, então deve ser justamente ligado com isso. E falar também só o Tela Livre é uma coisa interessante dele, é que ele é muito ligado, inclusive, com a área de jornalismo. E a gente vê como é o trabalho da gente com esse outro grupo, porque dependendo da profissão que a gente for escolher, a gente vai trabalhando com pessoas do jornalismo. Então, além de ser uma experiência incrível, todo mundo que vai para o Tela Livre, infelizmente ainda não foi, mas eu estou vendo aí se eu consigo ir. Eu pretendia até ir, só que a quarentena acabou evitando, mas todo mundo que vai fala que é inesquecível. Então, se você for entrar em qualquer curso de comunicação social, na UFRN, Tela Livre é uma recomendação muito grande. E sobre a Jambu, eu já fui bolsista da Jambu por quase um ano, e uma coisa interessante da Jambu, apesar de ser rádio, que muita gente, às vezes, quando está fora do curso, a gente
a gente não quer muito saber de rádio. Mas muita gente, quando está dentro, acaba gostando, se interessando, porque vê que rádio não é simplesmente isso que a gente liga no carro e escuta. A gente pode desenvolver na Jambu projetos que muitas pessoas fazem, que às vezes transformam até em vídeo. Ela ainda não tem a equipe, a capacidade de fazer o vídeo, mas inicia lá na Jambu, experimentando, e ao mesmo tempo é um projeto de extensão muito livre. A gente tem que lembrar que na universidade todo mundo já é adulto, então não tem muito tabu com determinada coisa para falar ou não. Você simplesmente vai conversar com o professor, explicar sua proposta, e ele vai deixar você livre para você criar e produzir o que você quiser. Eu acho bem legal isso, porque é uma oportunidade assim, se você quer meter a cara, quer testar um produto, a Jambu tá lá e ela vai servir muito bem para isso, porque você vai testar, você vai poder errar, você vai poder melhorar, enfim, sim. É o lugar ideal para isso, é a Jambu. Sim, verdade. Na Jambu, eu sou participei durante a CITEC, que é um dos projetos mais incríveis. Também. Inclusive, tem até um que a gente esqueceu de colocar, que é a FOTEC. Sim. FOTEC chega a ser extensão. Sim, é porque a FOTEC ela tá mais ligada ao curso de jornalismo. Mas também sim. É isso, mas participei tanto da Jambu quanto lá da FOTEC. E foram duas experiências muito boas, muito incríveis. Enfim, participem. Gente, para ficar sem palavras mesmo. Gente, aí esse projeto é o Trilhas Potiguares, né? Barra com Trilhas, que eu vou mais ou menos explicar para vocês qual a diferencinha básica desses dois. Mas já de início falando que se você entra na UFRN e você se forma e não passa por esse projeto, você não é aluno raiz. Você não fez nada. Gente, dois segundos. Eu confundi o Trilhas Potiguares com Tela Livre, meu Deus. Aquilo que eu falei do projeto. E ninguém me corrigiu, vocês não perceberam. Eu confundi. Tudo aquilo que eu falei atribuo ao Trilhas, que agora a Rebeca vai falar. Então, gente, o Trilhas Potiguares, ele é um projeto de extensão que ele basicamente vai fazer com que os alunos eles vão para outra cidade de um interior do Rio Grande do Norte, que tem até 15 mil habitantes, para você poder falar sobre o seu curso e você poder aplicar o seu curso na prática nesse determinado lugar. Especificamente, o curso de audiovisual, assim como o curso de jornalismo e publicidade, ou seja, os cursos de comunicação da UFRN, eles também participam de um outro projeto que ele está dentro do Trilhas Potiguares, que é o Contrilhas, que o Contrilhas nada mais é do que a comunicação dentro do Trilhas Potiguares. Então, todo mundo que faz parte do curso, né, de comunicação social, ele vai para o Trilhas Potiguares através desse projeto Contrilhas. E aí, como é que funciona? Quando o Trilhas Potiguares é como se fosse uma junção de vários grupos de cursos totalmente diferentes. Então, é um projeto que ele abrange todos os cursos da universidade, sem exceção. Qualquer curso da UFRN pode participar do Trilhas Potiguares. E aí, um coordenador específico de algum curso ou de alguma área vai se reunir com, sei lá, umas 15, 20 pessoas no máximo, de cursos totalmente diferentes, e você, com esse grupo, vai viajar para uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, com pessoas que você nunca viu na vida, e com cursos totalmente diferentes que o seu, para você poder aplicar esse conhecimento nessa cidade que tem até 15 mil habitantes. Então, eu vou contar mais ou menos como foi a minha experiência. Eu fui para Serra Negra do Norte, que tem 8 mil habitantes, e a gente chegou lá numa cidade super pequenininha, com mais de 20 pessoas, que foi o grupo que teve mais gente para ir. E a gente teve cerca de 8 cursos diferentes, então foram muitos cursos assim. E lá a gente fez oficinas, treinamentos voltados à área de cada um. Então teve a gente de educação física que fez uma oficina com os idosos para conseguir fazer coisas, treinamentos e tudo mais com eles. Aí a galera de dança fez uma oficina sobre... E aí a galera vai fazendo e preparando oficinas para os interiores. E a galera de comunicação social vai fazer o quê? Vai cobrir todos esses eventos. Então, a gente primeiro tem o privilégio
de estar presente nas oficinas dos nossos colegas, nos nossos grupos, né? Então, a gente tem esse privilégio de estar nas oficinas de todo mundo, estar participando das oficinas das outras pessoas, e a gente vai estar divulgando isso. Como a gente pode fazer do jeito que a gente achar melhor. A gente pode escrever uma matéria de texto, a gente pode filmar e fazer uma reportagem, a gente pode fazer um documentário, a gente pode fazer um filme, como eu fiz, e aí, tipo, por exemplo, eu fiz um mini documentário e eu fiz um filme de ficção de terror com os alunos de lá. Eu preparei uma oficina sobre documentário, falso documentário com os meninos. E aí a gente fez um falso documentário de terror com os alunos de lá. Então foi o jeito que eu consegui aplicar os meus conhecimentos do curso de audiovisual na prática e conseguir fazer isso com pessoas que jamais tiveram contato com equipamentos audiovisuais, galera que nem tinha celular, mas que a gente conseguiu fazer e aplicar esse conhecimento. E também levar para essas pessoas o nome da universidade. Então, você chega lá numa cidade de 8 mil habitantes e diz que você estuda numa universidade que tem 40 mil habitantes, é uma coisa, assim, extraordinária, né? E você levar o nome da UFRN é um peso também muito grande. Então, a gente aplica os nossos conhecimentos em uma cidade que a gente nunca foi, com pessoas que a gente nunca viu, com áreas diferentes, mas que a gente tem uma imersão assim ótima. A gente passa cerca de uma semana nessa cidade e é o projeto mais incrível para mim que a universidade ela já pôde fazer na vida, assim. É incrível. E aí, se quiser falar alguma coisa. Eu participei do meu primeiro e último Trilhas há 3 anos. Eu fui para o Rio do Fogo. E é exatamente como a Rebeca disse. Você vai se conhecer quase ninguém. E a gente da comunicação, pelo menos eu fui sozinho. Era só eu da comunicação. Então eu não fiz oficina. Eu só cobri as oficinas dos outros, ou então tirava foto, documentava de alguma forma. Mas, assim, no início é meio amedrontador, passar uma semana com gente que você não conhece, sabe-se lá onde você vai ficar, o que vai comer. Enfim, é um inferno. Assim, quando eu tava indo, eu tava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Mas foi uma das melhores experiências da universidade que eu já tive, assim, nos 4 anos e meio que eu fiquei lá, e só de lembrar daquilo me dá uma saudade tão grande, mas tão grande, que eu queria estar lá de novo, assim, com o pessoal, fazendo mil coisas. E o interessante é que, pelo menos no município onde eu estava, comunicação tinha um carro específico, tipo, para me levar de um canto para o outro para poder cobrir as coisas lá enfim, cobrir as oficinas. E foi um momento incrível, muito, muito, muito bom mesmo. Então, entre pesquisa e extensão, eu prefiro a extensão, embora dentro da universidade a gente saiba que há uma discrepância muito grande de investimentos, de valorização entre esses dois. Sim, exatamente. Eu também sou muito apaixonada pela extensão, faço tudo que puder de extensão dentro da universidade, porque é muito, muito, muito bacana. É porque a extensão é aquela coisa da gente meter a cara, a gente descobre coisas que a gente não imaginava que podia fazer, e a gente, tudo que eu fiz de projeto de extensão, eu levo no meu trabalho aqui, sabe? Tudo que eu fiz em projeto de extensão, eu levo diretamente pro mercado de trabalho. Assim como eu tenho certeza que Taz e Rebeca, sabe? Porque dá coragem, a gente vê que a gente pode fazer certas coisas, enfim, é essencial. Pode passar? Pode sim. Pode passar, já passei. Tu quer falar essa parte, Lucas? Pode ser. É basicamente sobre os espaços. Todos esses espaços tem nas 2 universidades, isso eu posso falar. De maneira diferente, mas é o estúdio de TV e fotografia, que a gente pode tá gravando matéria curta, o que for, marcar o horário que a gente tiver e a gente usar para produzir, seja para treinar ou seja para alguma matéria específica. Quando a gente tiver algum trabalho, a gente pode estar utilizando esse lugar. Aí tem o estúdio de rádio, que é justamente, inclusive, no caso da UFRN, a Jambu, por exemplo, acontece no estúdio de rádio. Lá a gente também pode usar essa ilha de rádio para a gente gravar um podcast, algum áudiozinho, porque
ela é toda isolada, toda a caixa de som perfeitamente para a gente estar gravando determinado áudio. E lá tem o estúdio de TV tem uma pessoa que vai lhe dar um suporte. Então, se você não sabe mexer em alguma coisa, vai ter uma pessoa que vai lhe ajudar com isso. Assim como o de rádio. De rádio, que eu tive um contato sempre mais próximo, ele é maravilhoso. Silvio Henrique, que trabalha lá, se vocês forem para lá, pode ir lá, elogia esse cara, que ele ajuda muito com você em edição. Ele ensina, ele fica lá, ele senta com você quando marca o horário. Ele é sensacional. Ele ajuda tanto na forma de comunicar, como na forma de editar. Quando a gente tá lá falando, muitas vezes a gente tá travado, ele ajuda muito a gente nisso. Ele é uma pessoa que, como profissional, eu elogio muito. Enfim, ele tá lá no show de rádio. E a ilha de edição, que é justamente, se a gente não tiver o material em casa para editar algum vídeo ou qualquer outro produto, a gente pode estar editando dentro da universidade nessas ilhas de edições, que tem computadores próprios para isso e dá muito certo, sabe? Aí vou passar. Agora, Tásio, fala um pouquinho sobre o que a gente não pode falar ainda. Ai, meu Deus. Olha, gente, eu vou tentar. Eu vou tirar aqui minha imagem, porque a internet aqui de casa está muito ruim, tá? Então vou ficar só no áudio. Então, o seguinte. Acho que o principal conselho que eu daria para vocês é não desista, sabe? Eu pensei muito em falar, não faça esse curso, mas eu amo audiovisual, assim, uma área muito, muito encantadora, apesar dos pesares. A gente está num momento muito delicado para se trabalhar com audiovisual, mas é uma área incrível, porque a gente acaba trabalhando tudo, com tudo. A gente olha para o lado de matemática com produção. A gente olha para o lado, tem artes plásticas com fotografia, por exemplo. Enfim, dá para se trabalhar com tudo dentro do audiovisual. E isso é o engraçado, sabe? Roteiro, que é a minha área, passando por direção de fotografia, Tá com muita Eita, tá interferência. travando muito, Tásio. Tá travando muito seu áudio. sociais. Você quer tentar desligar e entrar de novo? Aí a gente fala essa parte, você já fala no próximo slide? Pera aí, vê se Tá vendo? melhorou agora. Melhorou. Melhorou. Melhorou? Tá. A internet aqui tá horrível. Vai dar certo. Eu falei até que parte que deu para entender. Não, deu pra entender o que você falou, só que no finalzinho que deu essas picotadas. Pode falar, tranquilo, dá Eu acho que continuidade. é porque a internet aqui tá meio ruim, mas enfim, vamos lá. Seguinte, então assim, dá para se trabalhar com essas frentes. Eu, particularmente, não trabalho exclusivamente com audiovisual. Eu trabalho com publicidade aqui em São Paulo. Assim que eu me formei, eu vim para cá e estou trabalhando com publicidade. Mas dentro do audiovisual, eu faço os freelas, os jobs de roteiro. Então, já passei por televisão quando eu estava em Natal. Eu fui estagiário durante 2 anos da TV Ponta Negra, participei de pesquisa, extensão, enfim. Tentei aproveitar ao máximo o que a universidade poderia me proporcionar para poder, enfim, ter um currículo melhor quando eu saísse de lá. E aí, como tem nesse slide, a gente pode trabalhar com comunicação, que aí parte para a área da televisão, do rádio, cinema e mídias. Como autônomo, freelancer, eu acho que todo mundo vai com comunicação autônoma de freela uma vez na vida. Freelancer entra impossível não viver de fotografia, freela. edição, roteiro. Freelancer é uma área gigante. Mas tudo que Dá a para gente faz de tudo. audiovisual, a gente pode trabalhar como freelancer. Pra tudo. Eu não bico para tal coisa. Aí Tá bom. esse freela é o americanizado e glamourizado. Apenas, não é bico. Sim. Aí a gente pode trabalhar também com empreendedorismo, que no caso você pode montar sua própria produtora,
como os meninos trabalham na Enquadro. Eu nunca passei por nenhuma empresa júnior, mas aí eles, ao contrário de mim, podem ter uma expertise muito maior em como gerir algum projeto de audiovisual, sabe? É como gerir uma empresa audiovisual. E que a gente pode trabalhar para alguém como freela, tá nós podemos cortando pegar muito. esses conhecimentos todos que nós temos na universidade. Tá cortando? Tá, muito. Agora. Internet, gente. Internet péssima. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas deu pra entender o que você falou, mas só... Pois é isso. Dá pra, olha só, com o audiovisual dá para se trabalhar tudo. Eu particularmente, estou trabalhando com publicidade. E além de tudo isso, como eu falei lá atrás, se você quiser participar de uma pesquisa para futuramente fazer mestrado, um doutorado e prestar alguma prova para ser professor, ótimo também. É uma área que, apesar de mal remunerada, é uma área que dá para se fazer de tudo. Você dificilmente fica sem fazer nada. Mesmo que seja um freela pequeno, mas sempre dá para conseguir um dinheiro no final do mês, sabe? Então, por isso que o audiovisual é tão desafiador. Aliás, nem falo só audiovisual, como comunicação como um todo. É uma É porque é muito... muito É frenética, muito... cara. A gente sempre tem que estar... A gente sempre tem que estar se alisando o máximo possível. Sim, sim. É muito essa questão audiovisual que a gente falou até, autônomo, empreendedorismo, é muita questão tipo, da gente estar se autogerindo, de como a gente encara a profissão. Tem muita gente que dá certo, assim como tem muita gente que dá errado na área. Tem muita gente que consegue montar uma empresa, consegue ser bem-sucedido. Algumas pessoas conseguem até ser um autônomo muito bem-sucedido. Existem freelancers que têm como renda principal o freelancer. Isso é muito relativo. Tem pessoas que usam como bico para uma renda extra, mas trabalham com outra coisa, mas também tem gente que usa como renda principal. Aí tem essa questão do acadêmico, que é você ser professor, pesquisador, servidor público. Geralmente essa área é um salário fixo que geralmente é um pouco melhor em termos de remuneração, mas enfim, é uma área gigante e ampla e eu acho que é muito mais de como você encara o audiovisual. E uma coisa importante como o Tásio mesmo agora ele está em São Paulo, mas que tem no audiovisual, a gente nunca se sentir. É muito importante você ser independente para estar disposto, se surgir uma oportunidade, sair daqui. Se não surgir, pode fazer aqui. Tem como você vingar aqui, mas apesar de ser difícil, tem como. Mas, enfim, é você estar disposto a muitos desafios, porque a gente precisa disso, a gente precisa estar enfrentando tudo para entender onde é que a gente se combina melhor e assim a gente evolui muito como profissional. Apesar de não estar formado, eu já meio que trabalho um pouco, faço algumas coisas, ganho algum dinheiro com isso e é muito disso, da gente se autogerir, no geral, seja estudando ou se profissionalizando. Pode passar. Passei. Então, isso aqui, esses cursos de especialização que eu coloquei é mais para quando você finalizar o curso e ver, eu vou fazer o que da minha vida agora. Porque é muito complicado quando cai a ficha que você se formou. Você apresenta o teu TCC, e aí? O que é que vai ser da minha vida agora, sabe? Não tenho mais a âncora que era a UFRN, a UNP, enfim, a universidade que você frequentou durante 2 anos, 4 anos, 5 anos, enfim. E aí, eu acho que o que pode ajudar muito é você, durante o curso, tentar se especializar em alguma área específica. Não sei o que o Lucas e a Rebeca gostam de fazer, que eles se aplicaram durante a graduação, mas comigo foi roteiro. Então, o meu TCC foi um roteiro de filme, e aí eu tentei sempre verter por esse lado. E agora, depois de formado, estou fazendo alguns cursos para tentar conhecer pessoas e algo que vocês precisam entender. Audiovisual é networking. Você precisa conhecer pessoas
para poder ter um emprego. Ou então conseguir um freela. É muito isso, é muito network. E aí, se você vem para uma cidade maior, network também. E você conhece essas pessoas em festa de cinema, em cursos e assim por diante. E aí eu elenquei 4 cursos, 4 escolas que tem aqui em São Paulo e no Rio, mas que eles, vez ou outra, têm cursos online, principalmente durante essa pandemia agora. E essa são a Darcy Ribeiro, a IC, a Darcy é uma escola tradicional de cinema lá no Rio de Janeiro, que traz os cursos de direção, montagem, documentário e todos esses cursos são pagos, mas alguns mais baratos que os outros. Então, são cursos que, em sua maioria, te preparam para o mercado, o contrário do que a universidade às vezes faz. Na universidade você fica muito mais na teoria do que na prática. Então, esses cursos ajudam bastante no que é isso. Tem bem a AIC, que é a Academia Internacional de Cinema, que entre todos esses cursos, o que mais se volta para o mercado. E lá na AIC tem tudo que é curso de cinema mesmo. Desde cursos de formação, cursos livres, pós, enfim. E está sediada aqui em São Paulo, no Rio. A roteiraria totalmente de roteiristas. Eu estou fazendo curso nela agora, de oficina de séries. E aí ela traz tantos outros cursos de formação, análise de séries, análise de filmes, que são coisas totalmente opostas, mas que se complementam. E tem o INC, que é o Instituto de Cinema, aqui em São Paulo também, que traz cursos de pós, de mestrado mesmo, mas são, como eu falei, são cursos pagos, nenhum deles são gratuitos. E tal como os outros, também traz cursos em todas as áreas do cinema, desde direção de fotografia, direção de arte, direção geral, roteiro, produção executiva, enfim. Então, cada um deles tem um objetivo, cada um deles tem cursos específicos e métodos de aprendizagem, tá? Então, você, dependendo do que queira fazer após formado, tem todos esses 4 no eixo Rio-São Paulo, né? E é isso, gente. Show. Fala, você. Porque... Não, só entrando nesse que Tazi falou, porque uma pessoa que já perguntou, eu também já estava tentando refletir sobre isso, né? Que a Rayane nos perguntou aqui, apesar das especializações citadas, existe alguma aqui no RN, eu ia falar um pouquinho disso agora, é que aqui no Rio Grande do Norte existem especializações, principalmente voltadas à universidade, né? Então, por exemplo, quando você se forma no curso de audiovisual, você pode fazer uma especialização. Em audiovisual, a gente tem 2 tipos de especialização, que é a de documentário e a de cinema. Elas não acontecem sempre no mesmo ano, então elas meio que um ano é uma especialização, no outro ano é outra, então você pode optar por esperar para fazer a próxima ou fazer a que está agora. Então, por exemplo, hoje está acontecendo a especialização em documentário no curso de audiovisual. Então, se você tem interesse, aí se você é formado, você pode fazer. Então, as especializações da universidade, elas são feitas só para quem já é formado e não necessariamente precisa ser formado no curso de audiovisual, pode ser formado em um outro curso e fazer especialização dentro da área do audiovisual. Mas existe sim. Essas especializações, elas não são gratuitas, elas são pagas, mesmo sendo dentro da universidade. Mas também, fora, também existem algumas especializações gratuitas na área do audiovisual. Por exemplo, lá na UFPE, que é a Universidade de Pernambuco, existe uma especialização em cinema que ela é gratuita. Então, você pesquisando, entendendo aonde você quer estar, qual é a cidade que você pretende se formar e ficar, para você também entender qual é a lógica e onde você
quer fazer. Mas aqui em Natal tem sim especializações, que são essas duas dentro da UFRN. Na UNP também tem especializações, se você for olhar lá, e também vai lembrar que como a gente é um curso da área de comunicação social, tem especializações que a gente nem faz ideia que está dentro da comunicação, que como audiovisual a gente pode fazer. Então, às vezes, se você quer trabalhar mais nessa parte de publicidade, por exemplo, na UNP tem especializações de publicidade correlacionadas com audiovisual. Então, você também pode ir seguindo nesse caminho, que é inclusive um caminho que eu estou seguindo muito. A gente tem aqui algumas dúvidas, a Rebeca já respondeu até uma. Eu vou responder já meio que duas perguntas que tem aqui, que uma é se os projetos de pesquisas podem ser usados como modo de formação do curso, tipo substituindo o TCC. Sim e não. Não no sentido de tipo, esse projeto de pesquisa é o meu TCC, mas o TCC pode ser baseado nesse projeto de pesquisa que você fez, porque você fez todo o embasamento científico, teórico e prático dele, só que você pode usar ele para produzir seu TCC. TCC não vai ser igual, idêntico ao que você apresentou no projeto de pesquisa, mas ele vai ser objeto de estudo, que vai facilitar muito o trabalho para o seu TCC. Isso, inclusive, é uma coisa que muita gente faz, que a gente está fazendo trabalho, é o que a gente desenvolve, qual é a melhor coisa que a gente vai apresentar no trabalho final? Sim, o que a gente trabalhou, que é justamente isso. E outra pergunta que seria... Tá, fala. Pode falar. Não, é porque no meu caso, que eu estou fazendo o TCC agora, eu fiz o processo inverso. Eu escolhi o tema do meu TCC e a partir desse tema eu vi que tinha um projeto de pesquisa que é muito semelhante ao meu TCC e eu entrei nesse projeto de pesquisa para poder pesquisar dentro do projeto e fazer o meu TCC ao mesmo tempo. Então, hoje, o meu TCC, ele é uma porta de estudo para a pesquisa que eu estou dentro. E quando eu terminar esse meu TCC, ele vai servir como base para que outras pessoas que fazem parte do projeto possam continuar o meu TCC. Então, eu fiz, no caso, o inverso. Eu peguei o meu TCC e eu entrei no projeto de extensão para desenvolver ele dentro de um projeto de pesquisa, que você pode fazer isso também. Inclusive, eu inicialmente eu ia fazer isso com a bolsa que eu fiz num projeto na TVU, quando eu fui bolsista de lá, eu ia fazer meu TCC com isso, mas depois acabei desistindo, mas ainda assim eu utilizei algo que eu fiz na faculdade, que foi, assim como o TAS, eu também estou fazendo relacionado a roteiro. Foi um roteiro que eu desenvolvi uma matéria, e eu vou fazer meu TCC focado nesse roteiro. Outra pergunta que tem aqui, bem interessante, que é se a gente tem aula prática com os programas de edição e criação, que é Photoshop, Illustrator, Vegas, Premiere. Não com todos eles, a gente tem sim aula de edição, mas geralmente escolhem um programa. Isso eu estou falando na UFRN, na UNP, creio eu que eles trabalham sim com o Premiere. Eu tenho quase certeza que é com o Premiere, porque eu faço publicidade lá e a gente aprende muito Photoshop. Então, utilizando a lógica do Adobe, já que eles têm um pacote Adobe, seria o Premiere. Na UFRN, por ser uma universidade federal, pública, a gente não tem a licença para estar usando esses programas, então seria pirataria. A gente acaba aprendendo em programas que são de acesso gratuito, né? Sendo que você desenvolvendo em um, você consegue desenvolver em outro, sabe? É um ponto de partida muito bom. Eu aprendi a editar em um, aí depois eu fui usando o outro, aí eu fui mesclando os dois e hoje em dia eu já migrei totalmente só para um. Mas foi muito útil para mim, porque o que eu aprendi de edição foi justamente na UFRN. Quando eu entrei, eu não sabia de nada de edição, de nada, nada, nada. E foi justamente lá que eu tive meu ponto de partida para isso. A gente aprende não só de vídeo, mas de áudio, enfim. E você, entrando em projetos de extensão, também vão te ajudar a ter esse contato também prático, que você pode não adquirir em sala de aula, mas você também pode adquirir em outros projetos que você vai entrando. Por isso que é super importante você sempre estar participando de algum projeto que não seja só você estar em sala de aula, mas participar desses outros projetos também te dão uma base prática do que você pode estar fazendo no curso. E aí, tipo, tem umas perguntas aqui, colocaram aqui, né, que em relação à pergunta anterior também pode se, a extensão, também você pode se livrar do TCC. Gente, vocês estão querendo se livrar do TCC por quanto?
isso. Isso TCC é tão aquilo, divertido, é tão legal, gente. é aquilo que eu falei, né? Já respondeu, eu tinha até visto, já juntei. Exatamente. O projeto de extensão, você também pode usar como TCC, mas claro, não é copiar e colar, né? Você ter toda uma base. Então, por exemplo, a gente que faz parte da Enquadro, né, que é um projeto de extensão, eu poderia fazer o meu TCC baseado na Enquadro. Então, eu poderia fazer meu TCC sobre a Enquadro e falar sobre empresa júnior. Isso poderia acontecer. Mas você não pode pegar um projeto e dizer, ai, gente, pronto, tá aqui meu TCC, ele é esse e acabou, não pode fazer isso, né? Você tem que passar por alguns Não. processos. Tem uma- Inclusive, pode falar. Não, termine, aí depois é uma pergunta nova. Aí depois... Tá bom. Inclusive, em audiovisual especificamente, você tem a oportunidade também de fazer o TCC de forma prática. Então, você não precisa necessariamente fazer o Uhum. seu TCC como, tipo, escrever e tudo mais. Claro, você vai ter que sempre escrever alguma coisa, né? Mas você não precisa fazer uma monografia para o seu TCC. Você pode fazer um produto audiovisual prático. Então, você pode fazer um curta e esse curta servir como o seu TCC. Então, Você não só vai precisa fazer um relatório. É justamente um Exatamente. relatório que chamam. Então, só um adendo, galera. Teve um curta, o Seu Inácio, vocês conhecem, né? Seu Inácio, o Cinema do Imaginário, do Hélio Ronivon, Sim. que foi um curta apresentado como TCC, que ele foi o único até então do Rio Grande do Norte a ir para Gramado, pro Festival de Gramado. Foi um Show. TCC, sabe? Tem outro TCC que foi um filme, um longa mesmo. Acho que é As Noites Brancas. Eu não lembro muito bem o nome. E tem tantos outros projetos práticos de séries, de filmes e tal, que é até um pouco melhor, assim, de desenvolver mesmo. Porém, ser mais prático. Tá acabando. Uma monografia. Tá acabando nosso tempo, então eu vou responder basicamente todas as perguntas de uma vez, aí vocês complementam aqui pra gente ser mais rápido. Teve, de novo, a Anne Nunes perguntou se a hora do estágio substitui o TCC. Não substitui, a gente tem Não. estágio obrigatório. Oi? Ah, Tem tá. nada a ver. Não, A gente não substitui. não substitui, tem que fazer estágio, TCC é outra coisa. O que você pode fazer, como eu disse, se seu estágio você fez algo legal, você pode fazer seu TCC baseado no que você fez no seu estágio. E outras perguntas aqui, que eu vou logo juntar elas e responder. Tendo em vista esse cenário que estamos vivendo, a procura por profissionais de audiovisual cresceu por causa das inúmeras lives que vieram a acontecer? Sim, inclusive na Enquadro, a gente já recebeu propostas. Dependendo de umas, a gente teve que recusar porque a gente está nesse processo de quarentena, então tem muitas pessoas que não podem, mas aí varia de empresa para empresa. Mas quem trabalha na área geralmente está fazendo live, é uma coisa que cresceu. E tem outra pergunta que é muito um projeto que a gente está fazendo na Enquadro, que vendo esse crescimento do EAD, já existem projetos de curso envolvendo a melhoria de didática de professores através de técnicas vistas por vocês no curso. Inclusive, a gente já faz nosso jabá aqui para divulgar o que a gente está. Galera. Porque a gente realmente desenvolveu um método para fazer essa consultoria para professores. A gente faz semanalmente acompanhando, a gente faz vídeos. Assim, a gente tem nosso pacote, se quiser, vai lá no Instagram da Enquadro Filmes, aí a gente vê direitinho quem tiver interessado. Mas a gente dá essa consultoria para os professores de como está gravando, a gente também dá suporte para eles de material editado, material não editado, enfim, vai de live até vídeos editados e a gente está trabalhando com isso. Então, posso até falar assim, no Rio Grande do Norte, a gente mesmo deu início a isso e é uma coisa que está muito legal e desenvolvendo justamente nesse... Foi uma maneira que a gente encontrou de tipo, a gente está de quarentena, está parado, o que é que a gente pode fazer? A gente encontrou essa solução e está dando muito certo. Não sei se eu pulei alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Se fazem parceria com estudantes de outros cursos para realizar projetos. Era essa? Responda aí, Rebeca. Então.
A gente faz super parceria, sim. Inclusive, é uma coisa que eu venho muito lutando, porque eu comecei a fazer o curso em teatro, e aí depois eu vim para audiovisual, e a gente tem uma conexão, pelo menos eu, e sempre que eu faço parte de algum grupo, se a gente produz um filme, a gente chama a galera lá de teatro para fazer parte do filme. A gente pode, sim, ter parcerias com outras pessoas, inclusive nos nossos próprios produtos que a gente faz de disciplinas, a gente pode chamar outras pessoas para ajudar a gente. Isso sempre acontece porque é uma inclusão que a gente faz. Se a gente conhece alguém de uma produtora e precisa de equipamento, a gente pode sim, a gente vai, pega. Então, assim, parcerias para fazer filmes, curtas, clipes, qualquer coisa, a gente super sempre está aberto e isso pode acontecer sim, né? Em quadro a gente também faz muitas parcerias com muitas pessoas, a gente também pega equipamentos emprestados com outras pessoas, então a gente faz essa rede acontecer, talvez a gente até precise fazer mais, né? A gente precisa de mais conexão, sim, É, mas eu vejo que é uma possibilidade que é aberta dentro do nosso curso, e isso é super válido, sim, acontecer. isso é uma Tem coisa um que. outro. Sim, diga, tá, desculpe. Não, é porque chegou uma última pergunta. Sim. Já tá na hora. Pode falar. Já Não, utilizaram algum... Não, eu que eu não, saiba, não. eu não participo. Olha, a gente é pobre, vamos começar por aí, né? Assim, aquele Gente, negócio. gente, nós Mas, somos da UFRN. Aluno de audiovisual da UFRN é tudo pobre. Esse exatamente. robô, eu ainda não utilizei essa tecnologia, inclusive quero. Quando eu utilizar, eu volto aqui para falar com vocês. Menina, eu vou gostar em tudo se eu utilizar isso. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? A gente tem, assim, a estrutura do nosso departamento. Apesar de a gente estar sempre reclamando, né? Que uma coisa não funciona, outra coisa não. Mas é importante dizer que o nosso departamento, ele tem uma estrutura, sim, É muito muito boa. para o nosso Muito. curso. A gente tem de TV, para vocês terem noção, tem 3 telas, então tem tela verde, tem tela preta, azul, tem as iluminações lá para você fazer direitinho suas produções, tem câmeras que são, tipo, câmeras muito boas, tem TP, que é aquele negócio que você pode vai falando e vai lendo ao mesmo tempo ali, para você não se perder. Tem pessoas que assessoram, como o Lucas já falou aqui, a gente tem uma estrutura de fotografia muito boa também. A gente tem um espaço lá, não é tão grande, mas é um espaço que você consegue tirar fotos muito bacanas. Tem pessoas assessorando sempre. Mas realmente essa parte assim da gente utilizar equipamentos mais monstruosos, né? A gente realmente dentro do departamento não tem, inclusive o próprio departamento oferece você pegar equipamentos emprestados. Então, se você não tem o seu equipamento pessoal, você pode pegar emprestado câmera fotográfica, filmadora, tripé. Então, assim, tem uma estrutura muito legal. Mas aí também vai dependendo da condição financeira de cada um e como é que você se articula, né? Então, se, tipo, tem gente no meu curso que tem câmeras super extraordinárias, que tem drone, que tem uns negócios lá super maravilhosos. Eu, pelo menos, tenho minha câmerazinha aqui Nikon, bem do meu ladinho, que eu adoro ela, tiro minhas fotos, faço os meus vídeos, mas é uma coisa que realmente vai dependendo também da condição financeira de cada um. O departamento de audiovisual tem algumas coisas para oferecer, mas não é tão assim de outro mundo, né? É porque, falar em 2 segundos, equipamento audiovisual, você tem do mais barato até o mais caro. Existem muitos equipamentos, mas então é impossível a gente, em qualquer universidade, você estar em experimento com todos. Seja na mais cara ou na mais barata, não tem como você estar com todos. Mas a UFRN realmente disponibiliza muitos equipamentos bons, microfones de qualidade, câmeras de qualidade, lentes de qualidade que a gente pode pegar emprestado, tem lá, assina o nosso termo, tudo isso, e a gente consegue estar usando e desenvolvendo nossos projetos. Agora vamos lá para a última pergunta e finalizar, que a gente já passou do tempo. O mercado de trabalho para formados aqui no RN é favorável no que se encaixa mais. Tasi, tu queria responder essa pergunta? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, eu vou dar algumas dicas que eu ouvi
e que eu fiz por onde, enfim. Mas é o seguinte, produzam, sabe? É meio complicado reunir uma galera comprometida para fazer suas produções, mas produza o máximo que você puder, sabe? Porque depende muito, assim, essa pergunta de é um mercado favorável, não é? Depende muito do que você quer fazer. Uhum. Para roteiro, que é a minha área, Natal não é bom. Então eu tive que sair de Natal para vir aqui pro Sudeste para poder estudar ou fazer conexões, porque em Natal não é viável, não é possível. Mas se você quer fazer produção, e eu digo assim, produção audiovisual publicitário, jornalístico, e não especificamente audiovisual cinema. Porque se for de cinema, a gente já entra em outros entremeios assim, de edital. De edital municipal, que demora 2, 3 anos, desde a aprovação até a liberação do dinheiro, quando Porque tem cinema é cultura edital. também, né? Cinema é cultura, então é aquela coisa, viver de arte é complicado em qualquer área. Exatamente. E assim, é mais complicado ainda quando a gente se depara com certas situações dentro do que não deveria acontecer. Mas enfim. E aí, a minha recomendação é o seguinte: depende muito da área que você quer seguir. Se a sua área é produção e você dá para se manter em Natal, beleza, se mantém. Mas vai muito da sua prioridade enquanto profissional, a sua aspiração, Isso. sabe? Se você quer crescer mais, se você quer conhecer pessoas, se você quer fazer coisas maiores, digamos assim, sai de Natal. Tipo, tenta ir para Recife, fazer umas conexões por lá. Conexões no caso de Tá networking, sabe? aberto. Isso. Tá Tá aberto aberto sempre ao a networking, como você disse. possibilidades. Enfim, acho Exatamente. que é isso. Então, a resposta é essa. Acho que é isso, né? Acho que a gente Massa. tentou sintetizar o máximo. Eu agradeço para quem está assistindo, as perguntas que teve. Desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo. Enfim, acho que essas são minhas palavras finais. E no geral, audiovisual é isso: é meter a cara, é criação, produção e pronto. Você É precisa ser. labuta. É isso mesmo. Tem que tá trabalhando e estar disposto a ficar tentando, porque é só nisso que a gente vai descobrir o que é que a gente quer na área. Eu fui assim, eu fui tentando de tudo, odiando umas coisas e amando outras para encontrar o meu caminho e até hoje eu não tenho bem definido, mas eu tenho já minha meta, né? Eu já estou para me formar, então é nisso que eu penso. E outra Sim, dica gente, muito obrigada. na minha época. Pode falar. Não, pode falar, Rebeca, pode falar. Quando Ah, eu mano. fechar, eu Diga, falo. eu ia só fechar. Não, era só para falar que assim, com o decorrer do tempo, o curso é novo na UF. Antes era Rádio e TV, eu entrei nessa época. Então, com esses anos, enfim, passado o tempo, o curso vai melhorando. Então, possivelmente, o que a gente está falando agora, daqui a algum tempo, quando vocês entrarem, próximo ano, enfim, sabe-se lá, as coisas estejam melhores. Outros professores entrem, então tudo isso faz com que o curso melhore, Tá sempre sabe? melhorando. A Enquadro mesmo é Exatamente. reflexo disso. Você, Tásio, acho que se formou quando o iníciozinho da Enquadro. E a Enquadro Exatamente. realmente dá uma realidade de mercado de trabalho muito boa para quem for tentar empresa júnior. Enfim, sempre vai melhorando o curso. Sim. E a gente trabalha no meio audiovisual daqui de Natal e a gente está recebendo muitos clientes agora na pandemia. A gente está trabalhando com clientes daqui, então a gente está aqui para dizer que sim, existe sim o mercado audiovisual aqui em Natal. A gente trabalha com isso e a gente está recebendo muitos clientes, sim. Então, é realmente o que você quer, você pensar o que você quer e como você quer aplicar isso. E aí, gente, se vocês tiverem outras dúvidas, porque audiovisual é uma coisa realmente muito, muito abrangente, não se sintam confortáveis de ir lá no Instagram do movimento para perguntar as nossas redes ou o nosso telefone, que a gente pode estar tirando mais dúvidas com vocês, ou seguir a Enquadro Filmes, que eu e Lucas a gente faz parte, vocês podem estar entrando em contato com a gente lá também. Então, sintam à vontade para chegar na gente e perguntar, que a gente tem muita coisa para falar do curso ainda, viu? E se quiserem minha opinião também sobre É. formado,
me procurem. É É isso. isto. Muito Valeu. obrigado, gente. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. A gente agradece Tchau. muito a disponibilização de vocês aqui e sucesso na carreira de vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, disponibilizado um tempinho de vocês para falar sobre o curso. Muito obrigada mesmo. Já já a gente vai para engenharia mecânica. Então, vocês que estão aí assistindo, não saiam e já já voltamos.